seu olho onde você estiver. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Estamos aqui nesse horário marcado com o Senhor, Pai. Que nós paramos nosso dia, paramos, Senhor Deus, o que estamos fazendo para poder estarmos ligados uns aos outros, ligados ao teu Santo Espírito, Senhor. Pai, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa noite, que o teu Espírito possa falar com cada família, com cada pessoa linkada em nós aqui, Senhor. E eu quero te agradecer desde já por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos continuar o estudo hoje da Filadélfia, né? Só para recordar um pouquinho, Filadélfia significa amor fraternal. E ela ficava localizada num terreno da Ásia, né? A Ásia Menor, e era um terreno muito fértil. Então o povo de lá era muito próspero, tinha muita prosperidade, né? E também era uma cidade sujeita a muitos terremotos, né? Até eu falei que os terremotos na realidade fazem uma alusão às nossas dificuldades, que mesmo a gente andando num terreno fértil, que é Jesus Cristo, um terreno abençoado que é Jesus Cristo, nós temos dificuldade e problemas. Esses problemas são os terremotos que nós passamos por aqui, né? E por esses motivos, essa igreja morava em tendas. Você lembra que eu falei que a igreja eles não moravam em casas construídas, eles moravam em tendas, né? Isso tinha uma simbologia muito forte, né? Porque morar em tendas simboliza que nós somos peregrinos, que nós não temos raiz aqui com o sistema desse mundo, né? E nós estamos aqui de passagem. E eu vou ler de novo porque eu acho interessante, Hebreus 11, Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, né? Por quê? Pois eles esperavam a cidade que tem Deus como alicerce, cujo arquiteto é Deus. Então, na realidade é o seguinte, essa igreja, a igreja de Filadélfia, compreendia que eles estavam aqui de passagem. E eles, na realidade, eles não queriam criar vínculo com o sistema. Então, eles viviam em tendas, né? Vamos ver aqui, né? E também, nós falamos também da chave de Davi, né? Que no versículo 7 diz que ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, né? O que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu até fiz uma alusão que existe um ditado no mundo que diz que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Isso é mentira, tá? Isso não existe. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não existe. Se Deus abrir uma porta, essa porta vai ficar. Nem o diabo consegue fechar essa porta, né? E a gente viu sobre a chave de Davi, né? O que simboliza a chave de Davi? A chave de Davi simboliza autoridade. Autoridade. Quem tem a chave? O dono da casa. Quem tem a chave? Aqueles que o dono da casa dá autoridade a ter aquela chave, né? Então a chave significa autoridade, né? E deixa eu ver assim, e eu falei autoridade de quê, né? Autoridade de quê? Autoridade de repreender o pecado e lavrar a disciplina de Deus, orar de modo eficaz, dominar forças demoníacas e libertar os cativos, anunciar o pecado, padrão divino e juízo de Deus, proclamar a salvação e o perdão de Deus. É isso que a igreja tem autoridade. Quando nós falamos de autoridade, não é aquela autoridade, a gente imagina a autoridade de querer mandar nas pessoas, mandando. Não, a autoridade é isso, de orar,
uma oração eficaz, de repreender o pecado, de dominar as forças demoníacas, de libertar os cativos, anunciar o pecado, padrão divino e o juízo de Deus. Isso cabe a nós, né? Aí ele fala que temos que tomar cuidado dos falsos, né? Das pessoas falsas, né? Dos judeus que se dizem judeus, mas não são judeus, né? E então nós temos que tomar conta, porque vai chegar um momento, vai chegar a hora dessa peneira, é o que nós vamos falar hoje. Aí eu falei que tinha uma promessa, né? E eu parei no versículo 11, que eu vou continuar agora a aula de hoje a partir do versículo 11. O versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, irmãos, existe algumas vertentes que falam que uma vez salvo, sempre salvo, tá? Se a gente estudar pela Bíblia, se a gente vê vários versículos, vários segmentos, a gente vê que nós podemos perder a salvação, sim. Aqui nesse versículo é bem claro, está falando para uma igreja do arrebatamento, uma igreja, a única igreja que não tem repreensão nenhuma, a única igreja que Jesus Cristo fala, eu te amo, e está dizendo para essa igreja, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deus não tira a coroa de ninguém, Deus não tira a coroa de ninguém, nós é que perdemos a coroa. Deus não tira a salvação de ninguém, nós que saímos do propósito de Deus, sempre é nós. Deus, ele não tira as bênçãos de nós, é nós que perdemos as bênçãos, né? Então, guarda o que tens, o que tem guardado, o que você tem guardado no seu coração, na sua vida, guarda aquilo, né? Temos que vigiar constantemente as nossas motivações diárias e praticar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu já falei isso, que na realidade nós temos que aceitar Jesus todos os dias. Quando a Bíblia fala, cada um tome a sua cruz, tá? A sua cruz não é a sua mulher, não é a sua sogra, não é o seu chefe, não é aquele vizinho chato, não é aquele irmãozinho chato que fala muito na igreja, não é a sua cruz, não é isso. Quando a Bíblia fala, cada um carrega a sua cruz, que é o momento que nós temos que ter diário de arrependimento, de encontro com Deus, de encontro com Jesus. Nós temos que ter essa checagem de motivações, né? Então, nós temos que vigiar, checar nossas motivações diárias e procurar praticar a palavra de Deus, né? Lá em 1 João fala assim, se nós pecarmos, nós temos um advogado que é justo e fiel para nos perdoar se nós nos arrependemos do pecado. Mas ele fala também, isso eu falo para que vocês não pequeis. Quer dizer, nós não temos autorização para pecar. Mas se caso a gente pecar, se caso a gente errar, se caso a gente cometer algum erro, o que acontece? Nós temos um advogado justo que vai nos representar diante de Deus, né? Então, o que eu falei, que nós temos que não ser perfeitos, mas nós estamos num processo de santificação. E o que nós precisamos ser para checar essas motivações, para guardar o que a gente tem? Primeiro, ser transparente com a gente mesmo. Ser transparente com Deus. Muitas vezes nós não somos transparentes com Deus, nós até numa oração nós somos prepotentes, né? Como aquele que estava orando junto com o pecador e falou assim, eu não sou como esse pecador, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço acolá, e eu não sou igual a esse pecador que está... Quer dizer, uma prepotência que nós temos com Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe onde é que nós somos fracos, e Ele respeita isso, Ele nos ajuda nessa nossa fraqueza. Agora nós temos que ser sinceros com Deus, sinceros conosco mesmo, para que nós possamos melhorar. Sabe, eu não sou tudo isso não, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, e
tentar melhorar esses problemas que nós temos. Sabe como é que chama isso? Santificação, que é um processo de santificação, né? E qual é a promessa para essa igreja? A promessa está no versículo 10, que é assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência. Olha só que lindo. Como guardaste a palavra da minha paciência, vírgula, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha que coisa linda, né? Jesus está falando assim, ó, como você guardou a paciência na terra, como você guardou a paciência nos problemas, nas dificuldades, nas pessoas que falaram mal de você, nas pessoas que por meu nome te perseguiram, como você me guardou, eu vou te guardar na hora da tentação. E aqui nós vamos abrir um parênteses aqui. Eu vou falar muito isso, depois da última igreja eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento vai acontecer depois da igreja de Laodiceia. Eu vou falar sobre isso. Mas guardar na hora da tentação. Veja bem, aqui está falando da grande tribulação. Existe algumas pessoas, alguns teólogos, estudiosos, historiadores, que eles dizem que a igreja vai passar pela tribulação. E a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos, eles acreditam num arrebatamento antes da tribulação. E uma das coisas que nos garante isso é esse versículo. Também eu te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, nós vamos nos livrarmos dessa grande tribulação. Se você está achando que está difícil com o coronavírus, você imagine quando nós começarmos a estudar as pestes, os ais, as coisas que vão acontecer aqui na Terra, você vai ver o que vai acontecer. Qual é o problema? A Bíblia diz que pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir morrer. Vão desejar morrer e não vão conseguir morrer, né? Então, se você acredita que você vai passar pela tribulação, que o arrebatamento vai ser no meio ou no final da tribulação, amém. Eu vou ser arrebatado antes da tribulação, amém? Né? Lá em Mateus 24, capítulos 21, 22, diz assim, olha só, porque haverá então uma grande aflição, está falando da tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Os escolhidos aqui falam dos judeus, tá? Né? É o povo de Deus, não é a igreja de Cristo, mas é o povo judeu. Então a tribulação, na realidade, ela foi feita para que o povo judeu reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. O povo judeu. Nós vamos entrar nesse assunto também mais para frente. Então, o povo escolhido seria o quê? O povo judeu, o seu povo, o povo de Deus, né? Não a igreja, né? Então, o que aqui fala? Aqui fala da grande tribulação. Nós, igreja de Cristo, nós vamos estar livres dessa tribulação, porque Jesus falou assim, do mesmo jeito que vocês me guardaram, tiveram paciência, esperaram o momento certo, em vida, eu te guardarei vocês desse momento de tribulação e de dias duros. No versículo 11 de Apocalipse 3, no versículo 12, diz assim, ó: a quem vencer, eu farei coluna do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também no meu novo nome, né? Então, a garantia aqui que nós temos, que essa igreja tem, na realidade, essa garantia é de uma vida eterna com Deus, uma eternidade com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se vocês guardarem, eu vou além de livrar vocês da tribulação, do movimento, eu vou também te levar à Nova Jerusalém, né? E aqui fala assim,
sobre coluna. Isso é muito interessante, porque veja bem, no tempo antigo, para dar honra a uma pessoa, eles faziam uma coluna. Então se fazia uma coluna e nessa coluna colocava o nome daquela pessoa. Então aquela pessoa ficava eternizada através daquela coluna. Gerações iriam passar e via, bom, aqui Ricardo passou por aqui e ele foi exaltado aqui. Então ele se levantou uma coluna e se colocou o nome dele. E ele diz assim que eu farei uma coluna no templo de Deus e dele nunca será, e escreverei o seu nome nessa coluna. Então isso é algo que Deus quer, honrar nossas vidas, honrar o nosso nome, né? Aqui em Mateus 13, 44 a 46 diz assim também, ó: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Igualmente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, o que Deus está falando aqui? Está falando o seguinte, o valor que Deus tem por nós. Deus deu a própria vida, pagou um alto preço por mim e por você. Nós estamos falando de coisas valiosas. E o que é valioso para Deus? É eu e você. Nós somos pedras preciosas para Deus. Deus, ele nos tem como precioso. Então, por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia, eu vou colocar uma coluna num lugar privilegiado, num lugar de honra, né? Jesus fala assim, aquele que confessa meu nome diante do homem, eu confessarei o seu nome diante de Deus, né? A igreja de Filadélfia entendeu o que era o reino de Deus e que não há nada mais importante, valioso do que possa seduzir essa igreja. Então, veja bem, a grande questão dessa igreja de Filadélfia é que era como uma igreja escolhida porque essa igreja entendia o reino de Deus. O grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, frequentamos a igreja e não entendemos o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A preocupação nossa está só nesse reino, nessa terra, nas coisas terrenas, nas coisas que a traça vai comer, que o ladrão pode roubar, que uma epidemia pode destruir, que um problema econômico, uma guerra, um terremoto, uma enchente pode levar embora. Sabe, nós ficamos muito presos a essas coisas e esquecendo o mais importante, que é o reino do céu, que é onde nós temos que guardar o nosso tesouro. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso tesouro no reino dos céus. É por isso que aquela oração de Abacuque é linda, mas nós fazemos essa oração, mas uma oração difícil. Eu duvido que um de nós gostaria de passar aquilo que Abacuque passou. Mas Abacuque, Deus só foi se agradar de Abacuque quando ele entendeu que o problema que ele estava passando era pequeno, perto da glória que ele tinha com Deus. E ele falou, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não dê certo, mesmo que o Senhor não me abençoe, mesmo que as coisas no caminho como eu ando, mesmo assim eu te adorarei, glorificarei o teu nome, te darei honra. Sabe, quando ele entendeu, quando Abacuque fez essa oração dessa maneira, ele entendeu, porque estava guerreando com Deus, ele entendeu o propósito do reino. As coisas ficam pequenas aqui, as coisas ficam pequenas diante de um propósito maior. Quando nós temos um propósito maior, as demais coisas ficam pequenas, são estágios que nós vamos passar, pelas dificuldades, pelas lutas, né? A gente, por causa do pecado, nós passamos por todas as dificuldades que qualquer um passa. Quando a fome descia sobre a terra, tanto o povo de Deus como o povo do Egito padeciam fome.
padeciam fome, mas Deus sempre mandava o maná certinho para aquela pessoa. Deus mandava o maná certinho, porque a Bíblia diz que já fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar um pão. Sabe, isso é promessa. Lembra que eu falei na segunda-feira que o caminho que nós seguimos é um caminho de fé e promessa? Fé e promessa, fé e promessa? Exatamente é isso. Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos nesse caminho, nós acreditamos, temos convicção que esse caminho nos leva a essa nova Jerusalém, a essa nova cidade, uma condição eterna, uma condição eterna. Então nós usufruímos das promessas de Deus, usufruímos, porque Deus é um Deus que Ele existe e que Ele é presenteador, que Ele existe, e a Filadélfia entendeu isso, ela entendia isso, a única coisa que Deus falou assim: cuidado, guarda o que você tem. O que Ele tem? O amor com Deus, a ligação com Deus, sabe, essa ligação, essa comunicação com Deus, essa que não é só oração, é todas as atitudes que nós temos durante o dia, sobe como oração, como incenso agradável ao Senhor. Então, eu até coloquei aqui um versículo, em 1 Tessalonicenses 1:10, diz assim, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É isso, meus irmãos. Filadélfia, a igreja que Deus amava, que ama, a igreja que Deus diz: eu te amo, a igreja que vai ser honrada quando chegar no céu. Sabe, irmão, por mais que você passe dificuldade, luta, falta de reconhecimento aqui na terra, você vai ser honrado lá diante de Deus. E lá na Nova Jerusalém, você vai ter uma coluna com seu nome escrito, lá. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser crentes ou cristãos Filadélfias, né? Usufruir, aprender com a igreja de Filadélfia. Primeiro, que nós somos peregrinos aqui na terra. Segundo, que nós temos autoridades aqui na terra. A igreja tem autoridade, a autoridade de repreender o pecado, de pregar a palavra, libertar cativos, a autoridade de orar, sabe? Nós temos autoridade aqui na terra. Terceiro, nós vamos ficar livres da ira futura, da ira de Deus. E quarto, nós vamos ser honrados diante de Deus. Essa é a igreja Filadélfia que nós estudamos. Eu não quis falar tudo na quinta-feira passada, porque eu achei que era muita informação. Mas aí vocês pegam o estudo da semana passada, junta com esse estudo, para ter uma noção da igreja de Filadélfia. E a próxima quinta nós vamos ver a última igreja, a igreja da Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, tá? Amém? Queria agradecer a todos e eu vou fazer uma oração agora para encerrar, tá? E mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda no grupo da igreja, manda no meu WhatsApp pessoal, e a gente vai respondendo para você. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Quero te louvar, glorificar o teu nome, Senhor Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és digno da honra, tu és digno da glória, tu és digno do louvor, tu és santo, 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 Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, Pai. Que o teu Espírito possa trabalhar no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que nós entendemos essa igreja, entendemos essa situação dessa igreja, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós queremos honrar o teu nome aqui na terra, Pai. Honrar o teu nome, porque a tua palavra nos diz que nós vamos ser honrados lá no céu, Pai. E nós queremos honrar. Prepara a tua igreja, Senhor. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente noite. Não percam as lives
que estão sendo feitas aqui na igreja, todas as 20 horas, todos os dias, menos domingo que é às 18 horas. Deus abençoe a todos, obrigado em nome de Jesus.